Dia 5 de junho de 1977, uma revista chega às bancas de toda a América. A capa estampa um homem negro num casaco de couro feito sob medida. Barba feita postura de patrão, gravata nas cores vermelho, branco e azul. A manchete grita Senhor Intocável. O subtítulo provoca. A polícia diz que ele pode ser o maior traficante do Harlem, mas conseguem provar. O nome dele é Nick Barnes. E essa foto vai ser a ruína dele. Saca só, a maioria dos chefões se esconde na sombra. Eles operam no silêncio. Eles manjam a regra número 1 do jogo. Fique invisível. Mas o Nick Barnes, ele detestava a foto da ficha policial. Odiava tanto que quando a revista do New York Times disse que usaria aquela imagem se ele não posasse, ele topou um ensaio completo. Vaidade. Foi exatamente isso que matou o Senhor Intocável. A revista pousa numa mesa de café da manhã em Washington, D.C. O presidente Jimmy Carter pega o exemplar, lê a matéria e encara a foto. Aquele traficante sorrindo na capa do New York Times, vestindo as cores da bandeira americana como se fosse um deboche. Carter pega o telefone e liga para o procurador-geral Griffin Bell. Transforme esse caso na acusação mais importante do país. Em meses, o governo federal joga tudo o que tem contra o Barnes. Em 2 anos, ele pega prisão perpétua sem chance de condicional. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta sinistra. Porque o homem que construiu um império baseado na lealdade descobre que essa lealdade era pura mentira. Os irmãos dele o traem. As mulheres o traem. A grana desaparece. Então Nick Barnes faz algo que muda o jogo para sempre. Ele se torna o delator mais letal da história de Nova York. Ele não apenas coopera, ele destrói todo mundo. A esposa, a amante, o melhor amigo, os caras que o chamavam de irmão. 50 julgamentos. 44 indiciamentos. Vidas arruinadas, famílias estraçalhadas. Essa é a história de como uma capa de revista derrubou um rei. Como a traição gerou vingança. Como o Senhor Intocável virou um fantasma e como o homem que ele traiu sobreviveu a ele e venceu. 15 de outubro de 1933, Harlem, Nova York. Leroy Nicholas Barnes chega ao mundo durante a Grande Depressão. O pai é alcoólatra violento, o tipo de homem que te ensina que sobreviver significa ir embora. Então Barnes sai cedo de casa, se volta para as ruas, porque a rua não bate de volta. 1950, primeira cana. Posse de agulha hipodérmica. Ele tem 17 anos e já está aprendendo a única lição que o Harlem ensina. O jogo toma tudo de você. Nos seus 20 e poucos ele já está viciado. Mas tem um detalhe sobre o Nick Barnes. O cara é esperto. Não só malandragem de rua. Inteligente mesmo. E em 1965, quando roda com mais de $500 mil em heroína, o sistema faz um favor a ele. Mandam ele para a correcional de Green Haven. É lá que ele conhece o Joe Gallo, o louco. Joe Gallo é um capo da família criminosa Colombo, máfia italiana da velha guarda. E o Gallo tem um problema. A máfia quer o tráfico do Harlem, mas não consegue operar lá. Eles são brancos, são italianos, chamam muita atenção. Então Gallo encontra o Barnes, vê potencial nele e começa a ensinar como estruturar uma organização, como se blindar, como pensar igual à comissão. Barnes está fazendo um mestrado em crime organizado com um mafioso de carteirinha. Quando o Gallo sai, ele arranja um advogado para o Barnes, consegue anular a condenação por uma tecnicalidade. Barnes sai livre, mas ele não volta para ser vapor de esquina. Ele volta para erguer um império. 1972, Barnes funda o Conselho. C.T. Homans, Barnes, Guy Fisher, Frank James Wallace, Rice Joseph, Jazz Hayden, Thomas Gapps, Foreman, Ishmael Muhammad. Eles se modelam na comissão da máfia. Juntam recursos, compram produto no atacado direto do Matthew Madonna da família Lucchese. Eles regulam territórios, resolvem tretas. Tem até um juramento. Tratar meu irmão como trato a mim mesmo. O primeiro sindicato do crime organizado totalmente negro na América. Estrutura corporativa, distribuição em células. Em 1976, Barnes controla mais de 3 mil traficantes de rua, 7 tenentes. Cada tenente gerencia 12 distribuidores médios. Cada distribuidor abastece 40 vapores. Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Canadá, Arizona. Isso não é uma gangue. É uma empresa da Fortune 500 que vende a morte.
Patrimônio líquido no auge, 50 milhões de dólares. Isso dá 250 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Centenas de ternos sob medida valendo 7 milhões sozinhos. Bentley, Citroën, Maserati, Mercedes, Volvo, vários Cadillacs, apartamento no Central Park West, propriedades em Jersey e no interior de Nova York, concessionárias de carros, postos de gasolina, boates, agências de viagem, lava-jatos. Tudo fachada, tudo limpo. E os policiais não conseguem tocar nele. 13 prisões, 0 condenações, testemunhas somem, evidências evaporam, júris ficam no impasse. Ele puxa a polícia em perseguições a 160 por hora só para zombar. Chamam ele de Senhor Intocável porque ele é. Março de 1977. Agentes federais prendem ele de novo. Conspiração de narcóticos. Mas o Barnes já foi preso antes. Ele venceu todos os casos. Porque dessa vez seria diferente. Aí vem a capa. 5 de junho de 1977. A revista do New York Times quer fazer uma matéria. Eles dizem pro Barnes, vamos usar sua foto de fichamento a menos que pose pra gente. Barnes odeia a foto da ficha, então ele aceita. Casaco de couro sob medida, ensaio fotográfico de gala. E aquela gravata vermelha, branca e azul, patriota debochada cheia de marra. A manchete estampava, Senhor Intocável. A polícia diz que ele pode ser o maior traficante do Harlem, mas será que conseguem provar? O presidente Jimmy Carter vê a capa, liga pessoalmente para o procurador-geral Griffin Bell e ordena: torne esse o caso mais importante da nação. Se o Barnes tivesse ficado só na foto da ficha policial, o Carter talvez nem notasse. Mas a vaidade derrubou o senhor Intocável. O governo federal está chegando e dessa vez eles não vão errar. O conselho não era uma gangue. Gangues agem na emoção. Gangues brigam por esquina. Gangues são burras. O conselho era uma corporação. E Nick Barnes era o CEO. 7 homens sentados à mesa como diretores de empresa. Toda reunião começa igual. O juramento. Tratar meu irmão como trato a mim mesmo. Eles resolvem tretas, regulam as áreas, cuidam dos problemas de distribuição. É assim que se evita a guerra de gangue. É assim que se evita a polícia na cola. Foi assim que a máfia italiana comandou Nova York por 50 anos. E agora, pela primeira vez, homens negros estão no comando. Matthew Madonna, da família Lucchese, fornece a matéria-prima do Sudeste Asiático. Alta pureza, quantidades industriais. Isso muda o jogo. Por décadas, traficantes negros só operavam no varejo das ruas. Compravam dos italianos, batizavam, vendiam. Sempre clientes, nunca sócios. O Barnes mudou essa fita. Ele senta à mesa com a máfia de igual para igual. Respeitam o cara porque ele é organizado, disciplinado e dá lucro. A cor da pele não importa quando a grana tá certa. Aí entra Guy Fisher, nascido em 1947, 12 anos mais novo que o Barnes. Vulgo Rádio. Ganhou o apelido porque não calava a boca nas quadras de basquete do Bronx. Carismático, mão aberta, o tipo de cara que doa peru no dia de ação de graças na comunidade enquanto inunda a mesma quebrada com droga. Barnes vê o Fisher como o filho que nunca teve, traz ele pro conselho, ensina todos os macetes. E o Fisher aprende rápido. 1977, Guy Fisher vira o primeiro negro a ser dono do Apollo Theater no Harlem. Compra, reforma e investe na comunidade. Imagem de Robin Hood, rei da favela. Tirando do sistema, devolvendo pro povo. Só que ele não tá tirando do sistema. Ele tira dos viciados, das mães, das crianças que veem os pais definharem. Essa é a dualidade. Essa é a mentira. Não dá para envenenar a vizinhança e posar de herói só porque comprou um teatro. Mas o Harlem ama ele mesmo assim porque o Apollo tem significado. É cultura, é história e agora é deles. Por trás das reformas e da doação de perus, o conselho opera com eficiência brutal. Barnes contrata assassinos Robert Willie Sanchez Young e outros nomes que ficam enterrados. Barnes vai admitir mais tarde envolvimento em 8 homicídios, mas ele mede bem as palavras. Eu nunca matei ninguém, só mandei os outros matarem. Esse é o isolamento. Essa é a mentalidade da máfia.
O chefe nunca aperta o gatilho. O chefe só faz um sinal e outro faz o serviço. Empresas de fachada protegem a grana. Concessionárias, postos de gasolina, boates. Tudo parece legítimo no papel, mas a DEA acaba descobrindo. Apreende o Bentley, o Citroën, o Maserati, todos aqueles carros de luxo em nome de empresas fantasma. Mas a essa altura o Barnes já diversificou em imóveis. Não dá para apreender o que não se consegue achar. E tem mais uma regra, a regra sagrada, a que vale mais que dinheiro. Nenhum membro do conselho dorme com a mulher ou amante de outro membro. Não é sobre moralidade, é sobre respeito, é sobre confiança. Quebrou essa regra, quebrou tudo o que o conselho defende. Tratar meu irmão como trato a mim mesmo. Esse juramento não é da boca para fora, é o alicerce. É por isso que eles vencem enquanto outros bandos desmoronam. Lealdade acima de tudo. Mas lealdade só funciona quando todos acreditam nela. E logo Nick Barnes vai descobrir que alguns irmãos não te tratam do jeito que você trata eles. Alguns irmãos tomam o que é teu dinheiro, tuas mulheres, teu império. E quando isso acontece, o juramento vira arma. Setembro de 1977, Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul de Nova York, juiz Henry F. Werker na presidência. Promotor Robert B. Fisk Jr. Não é só mais um julgamento de drogas. É um recado. O tribunal tá lotado. Mídia para todo lado. Agentes federais cobrindo as paredes. E aí vem a jogada inédita. O júri será anônimo. Identidade selada protegida. Isso nunca tinha sido feito num caso federal de drogas antes. Cria o precedente para todo o julgamento da máfia que vem depois. Por que anônimo? Porque Nick Barnes é considerado perigoso nesse nível. Testemunhas somem perto dele. Provas desaparecem. Jurados são intimidados. Dessa vez não. O governo não vai dar sopa pro azar. Fisk expõe o caso. $1 milhão em narcóticos por mês. Todo mês passando por uma garagem no Harlem, operando uma empresa criminosa contínua. As provas vêm de meses de trabalho infiltrado, vigilância, escutas, registros financeiros e a testemunha-chave Herbert Sperling. Um ex-sócio virou a casaca e fechou com os federais. Sperling sobe no tribunal, entrega geral, desenha o esquema todo e aponta o dedo na cara do Barnes. É essa a cara da traição num tribunal federal. Só que a história dá uma guinada nervosa. O Guy Fisher tá no banco dos réus também. Mesmos crimes, mesmas provas. O júri escuta cada detalhe podre. E quando batem o martelo, Barnes roda em todas as acusações. Já pro Fisher, o júri trava, não tem consenso. O cara sai andando pela porta da frente. O Barnes assiste seu protegido, o moleque, que era como um filho, sair livre daquele tribunal enquanto ele continua algemado. Guarda bem isso, vai ser importante depois. Dezembro de 1978, veredito culpado. Conspiração para o tráfico de drogas. Várias denúncias de distribuição. Chefiar uma organização criminosa contínua. Em todas as acusações. Sem exceção. O senhor intocável acabou de cair. 19 de janeiro de 1979. Dia da sentença. O juiz Werker não alivia. Chama o Barnes de um câncer maligno para nossa sociedade. Outra autoridade diria depois que ele era um destruidor de vidas e um mercador da morte. A pena prisão perpétua, sem chance de condicional, e multa de $125 mil. Penitenciária de Marion, segurança máxima. Aquele tipo de buraco onde você fica trancado 23 horas por dia. Onde o silêncio é a única lei. Onde o tempo não passa, ele se arrasta. Mas o Nick Barnes está tranquilo, está confiante. Ele fundou o conselho na base da lealdade. O juramento é o escudo dele. Tratar o irmão como a si mesmo. Os parceiros vão cuidar da família dele. Vão manter o patrimônio girando. Pagar os advogados. Segurar a onda até ele resolver o recurso da apelação. Até ele dar um jeito de sair dessa. É nisso que ele aposta. O juramento é sagrado. A irmandade é pra valer. Só que é tudo mentira. Porque enquanto o Barnes apodrece em Marion, o mundo dele tá mudando. A grana tá evaporando. As propriedades estão largadas às traças. Os advogados param de receber. E as mulheres dele estão buscando consolo em outros braços. O conselho que ele criou tá seguindo em frente sem ele.
Os irmãos do juramento tão roendo a corda. E o Guy Fisher, o cara que saiu livre que o Barnes amava como filho, tá prestes a cometer a traição suprema. O Barnes ainda não sabe, mas o código que ele criou vai virar a arma que vai destruir a vida dele. E quando ele descobrir, vai tacar fogo no parquinho. Penitenciária de Marion, 1980. Nick Barnes, trancado 23 horas por dia. 1 horinha de banho de sol. Só isso. É o que sobrou da existência dele. Ele espera notícias dos advogados, novidades dos recursos, espera que os irmãos segurem a barra. Mas só recebe silêncio. Os honorários param de ser pagos. O patrimônio está abandonado. As propriedades caindo aos pedaços. Dinheiro sumindo do mapa. O conselho cagou para a promessa de cuidar da família dele. O juramento à Irmandade Sagrada virou fumaça. Aí alguém dá o toque. A fofoca chega lá dentro de Marion. O Guy Fisher tá pegando a chameca. O nome dela é Beverly Ash. Tinha 19 anos quando conheceu o Barnes, estudante universitária dos projetos de Manhattanville. Linda, cheia de vida, rodava no tráfico junto com o conselho. O Barnes não era casado no papel, mas isso não importava nada. Ela era a mulher dele. Geral sabia disso. E o Guy Fisher conhecia a regra, a lei sagrada. Membro do conselho não talarica a mulher ou amante do parceiro. O Guy Fisher, que o Barnes tratava como filho, tá violando o pilar que segurava o grupo. Mas a coisa fica pior. A esposa oficial do Barnes, Thelma Grant, também tá tocando a vida. Dançarina profissional, ganhou o concurso Harvest Moon Ball em 66. Trampava no Smalls Paradise no Harlem. Foi lá que o Barnes conheceu ela. Mãe das 2 filhas dele. As outras mulheres chamavam ela de a veterana, porque ela entendia do riscado. Ela arrumou um amante, um tal de Tito. Enquanto o Barnes está mofando em Marion, a Thelma está construindo uma vida nova. O Barnes está lá sentado na cela. A grana sumiu. As mulheres vazaram. Os irmãos estão traindo o juramento na cara dura. O império que ele construiu está desmoronando. E ele está de mãos atadas. Sem contato, sem ter como chegar neles. Sem poder nenhum. 1982, Barnes liga para o advogado David Breitbart e dele para os promotores federais. Ele está pronto para abrir o bico. A ligação com um procurador federal é gravada. O Barnes manda a real sobre o motivo. Tinha uns parceiros meus que deviam estar correndo pelo meu lado, mas estão jogando contra o meu time, na verdade, e eu não consigo alcançar eles daqui. Então eu quero dar o troco neles, é isso. Esse é o motivo principal. Vingança. Pura e simples vingança. Mais tarde, depondo o Barnes, é brutalmente honesto. Ele entregou os próprios advogados porque, segundo ele, me passaram a perna igual todo mundo fez. Ele testemunhou contra a Thelma Grant e a Beverly Ash, em parte porque elas tiveram casos com alguns dos amigos dele, que eram sócios do conselho. Elas fizeram a única coisa que eu pedi para não fazerem. A frase mais célebre dele surge durante esse depoimento. Eu não tive nenhum grande conflito moral com isso. Eles estavam me traindo, então eu traí de volta. Barnes compila uma lista. 109 nomes, 5 membros do conselho. A esposa, a amante, qualquer um envolvido no tráfico, quem violou o juramento, quem esqueceu as palavras. Trate meu irmão como a mim mesmo. 25 anos depois, quando Barnes escreve sua autobiografia, a dedicatória vai para Guy Fisher. Tudo o que você tinha veio de mim. Eu te ensinei a fazer dinheiro e depois te mostrei como gastar. A raiva nunca esfriou. A traição nunca cicatrizou. Nick Barnes está prestes a se tornar a testemunha mais perigosa da história de Nova York. Não porque ele quer justiça, mas porque ele quer sangue. 1983, Nick Barnes vira testemunha federal. Mas isso não é uma colaboração comum. Não é troca de informação por uma pena mais leve. É terra arrasada. Aniquilação total. Quem o traiu, vai pagar. Todos eles. Nos 2 anos seguintes, Barnes depõe em mais de 50 casos federais. 50. Ele ajuda a indiciar 44 traficantes. 16 são condenados baseados apenas na palavra dele. Ele se implica em 8 assassinatos, só para arrastar os outros para o buraco com ele. Ele não liga para a própria culpa. Ele quer a destruição deles. Primeiro alvo, Thelma Grant, a esposa, mãe das 2 filhas dele. Barnes arma uma cilada para ela numa operação da DEA. Os agentes aprendem.
Ela se declara culpada de acusações federais de tráfico. 1983, 10 anos de cadeia. Presa, ela dá à luz um filho de Tito. O bebê é criado por uma família lá do sul. As duas filhas dela com Barnes são colocadas no programa de proteção a testemunhas, porque alguém colocou a cabeça delas a prêmio. A Thelma só consegue ver as próprias filhas em visitas supervisionadas pelos federais. Esse é o preço de amar Nikki Barnes. Ela acaba saindo casa novamente com Tito, vira uma empresária de sucesso. Mas aquelas filhas, aquele relacionamento destruído para sempre. Aí temos Shameca Beverly Ash, 27 anos, linda, vibrante. Uma amiga descreve a Shameca tinha apartamentos que ela usava só para guardar roupa. Os sapatos, os casacos de pele. Shameca tinha um casaco de pele para cada dia da semana. Ela vivia o luxo, a vida que Barnes deu a ela. Barnes derruba ela também. A armadilha da DEA através de um informante. Ela é indiciada em dezembro de 1982, antes do julgamento, antes que ela pudesse depor, antes de qualquer coisa. Shameca está sentada no Bar Monarch no Harlem, o mesmo bar onde o conselho fechava negócios. Um homem entra, máscara de Halloween branca de borracha, cabelo escuro, olhos e nariz cortados, andando curvado. Caminha direto até ela, mata a garota ali mesmo. O assassino é Raymond Clark. Depois ele se gaba disso para um parceiro. Mostra a máscara para ele. Fui eu que fiz o serviço na outra noite lá no Bar Monarch com a Shameca. Fui eu. Alerta vermelho. Eles acham que foi um cara branco. Não era um cara branco. A máscara era distração. Fazer as testemunhas pensarem que o atirador era branco. Mas foi o Clark enviado para mandar um recado para o Barnes. Mantém o bico fechado ou mais gente morre. O irmão da Shameca, Steven Ash, é assassinado também. Baleado, corpo desovado no rio atrás do Yankee Stadium. 2 corpos, 2 recados. Barnes não para de falar. 1983. Guy Fisher é reindiciado baseado inteiramente no depoimento de Barnes. O julgamento começa no início de 1984, dura mais de 10 semanas. A promotoria apresenta vigilância, registros financeiros e o Barnes. Barnes, no tribunal, apontando o dedo para o homem que ele chamava de filho. Barnes testifica que Fisher cometeu pessoalmente múltiplos assassinatos. Uma vítima executada a queima-roupa, outra implorando antes de Fisher acabar com tudo. Barnes descreve tudo. Cada detalhe, cada morte, cada crime. Um promotor se lembra de um momento específico. Bem na hora que esse depoimento rolava, uma jurada parecia fisicamente perturbada. E tivemos que suspender o julgamento para ela se recuperar. Foi nesse nível de brutalidade. Outubro de 1984, Guy Fisher culpado. Todas as acusações. Prisão perpétua sem condicional. Frank James, perpétua. Wallace Rice, perpétua. Todos os 7 membros do conselho condenados. O conselho, o primeiro sindicato do crime organizado totalmente negro. Na América, é completamente desmantelado em 1983. Shameca morreu porque Barnes não conseguiu perdoá-la por escolher o Guy Fisher. Ela tinha 27 anos. Tinha apartamentos cheios de casacos de pele. Ela frequentava bailes clandestinos com vestidos dourados. Ela era jovem e viva, e de repente não era mais porque a vingança não quer saber de inocência. Barnes destruiu a esposa, fez a amante ser morta, mandou seu protegido para morrer na prisão. Tudo porque violaram o juramento. Trate meu irmão como a mim mesmo. Exceto que o Barnes esqueceu uma coisa. Quando você incendeia um reino, você se queima junto. 1998. Depois de 20 anos na cadeia, Nick Barnes sai pela porta da frente. A pena dele reduzida de perpétua para 35 anos. Tempo cumprido. Rudolph Giuliani, o ex-promotor do ZEUA, intervém pessoalmente para conseguir a soltura dele. Recompensa pela colaboração. Barnes entra no Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Nome novo, identidade nova, vida nova. Deram um local para ele em algum lugar no meio da América. Vizinhança de brancos, classe média, silêncio total. O tipo de lugar onde o senhor intocável vira um Zé Ninguém. Arrumou um trampo no Walmart, repondo gôndola, ganhando uma merreca. O cara vive revoltado porque sabe que tocaria aquele lugar com o pé nas costas. Antes ele comandava um império de 50 milhões de dólares.
Agora pede licença para ir mijar, faz exame toxicológico todo mês e mostra o olerite pros federais. Gastou mais de 500 contos. Tem que explicar tintim por tintim. Ele vive de marmita que sobra e vai pescar no gelo com a namorada nova. A vizinhança nem imagina quem ele é. Para eles é só mais um velhinho levando uma vida pacata. 2005 os federais largaram do pé dele. Aí ele resolveu botar a boca no trombone e escrever um livro. Mas a regra é clara, o programa de proteção não banca malandro lucrando com o crime. Aprenderam essa lição na marra com o Henry Hill. Então o Barnes está na pista incondicional vigiado, mas por conta própria. 2007 ele volta para os holofotes rapidinho. Lança o livro Senhor Intocável e sai um documentário com o mesmo nome. Dá entrevista, mas esconde a cara e distorce a voz. O Cuba Gooding Jr. interpreta ele no filme O Gangster, mas o Barnes ficou mordido com a fita. O filme foca no Frank Lucas e esquece dele. Nem em Hollywood o cara consegue ser a estrela principal. Ele solta uma frase que entrega o jogo. Sinto falta. Tinha glamour, grana, poder, mulherada gata. Eu não passava perrengue de grana e agora passo. Aí ele manda o Nick Barnes não existe mais. O estilo de vida e os valores do Nick Barnes foram extintos. Deixei o Nick pra trás. O maluco falando dele mesmo na terceira pessoa. O rei tá morto. 18 de junho de 2012 o câncer levou o Nick. 78, talvez 79 anos, morreu mocosado com nome falso. E pega essa visão, ninguém ficou sabendo. O governo manteve o óbito em sigilo absoluto. 7 anos. 7 anos segurando a bronca da morte dele. Sem velório, sem lápide, com o nome de batismo, nada. 8 de junho de 2019. O New York Times solta o obituário 7 anos depois do fato. A filha dele, Nicole, confirmou a história. Minha irmã e eu mantivemos a partida dele em segredo. Ainda é um assunto delicado por conta de tudo que rolou. Nosso pai era muito reservado e respeitamos isso. É assim que o Senhor Intocável termina. Esquecido, escondido, apagado. Mas se liga na reviravolta. 28 de outubro de 2020. Guy Fisher sai da tranca. Soltura por compaixão, 73 anos, saúde frágil, risco de Covid. Depois de 36 anos atrás das grades, está livre. E escuta só o que ele fez com esse tempo todo. Bacharelado, mestrado, doutorado em sociologia, tese sobre reintegração de ex-detentos na sociedade. Virou educador na prisão, mentor, escreveu roteiros, livros, ficha limpa total em 36 anos. Doutor. Guy Fisher se muda para Deltona, Flórida, vive com a irmã, aconselha a molecada, projeta filmes com a Debbie Allen, filho rapper, sobrinho na NBA. Ele joga aberto sobre quem é, tem orgulho de quem se tornou na caminhada. Fisher manda o papo reto sobre o Barnes. O Nick desistiu porque era isso que ele era. Ele se revelou quem realmente era de verdade. Um X9 do governo. Eu não arreguei. Paguei o preço. O placar final tá aí. Barnes morreu no anonimato. Quebrado. Escondido por 7 anos. Fisher tá vivo, livre, letrado, respeitado. O delator virou fantasma. O cara de palavra virou o Dr. Fisher. Quem venceu essa guerra no final?